Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast aqui que eu chamo de Lindão, que é o Débora no Canto dela. Aqui do meu canto eu trago pessoas queridas da minha lista de queridas. Já falo isso há muitos anos e esta querida aqui, inclusive, já veio aqui no meu podcast, só que lá na época em que a gente fazia lá na TV Barueri. Eu sei que você já acompanhou, mas tem muita história nova. E não é só história, não. Muita formação, profissionalização. Tem muito conteúdo que ela precisava trazer aqui, então por isso que eu a convidei novamente. Ela que está aqui comigo, que é grau preto de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, treinadora, árbitra e juíza. E ela vai explicar, entre essas formações aí, tudo que ela trabalha, todos os projetos, todas as causas e muita coisa boa que ela está trazendo hoje pra gente. Novamente aqui, Bruna Glória. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, Débora? É um Tudo prazer bom? estar aqui com você novamente. Que Ahn, agradeço. Acho que a gente tem muitas mudanças e um olhar mais voltado para a profissionalização, principalmente das mulheres em relação às artes marciais, né? Ótimo. E é um prazer estar aqui com você. Eu acho que eu fui convidada para alguns podcasts já de luta, mas eu costumo estar em lugares onde eu acredito. Então, é um prazer imenso estar aqui com você de novo. Que bom. E eu agradeço pela participação também sua, por ter aceitado o convite, porque eu sei que a agenda não é fácil. Gente, para achar essa mulher agora, foi difícil, não foi fácil não, mas vamos aproveitar então agora que a gente está com ela aqui. Eu coloquei algumas perguntas aqui, Bruna, porque para a gente também não mudar o nosso foco, porque hoje eu quero te trazer de uma forma diferente, porque a gente Sim, sabe que o Muay Thai, Jiu-Jitsu, as artes em si, marciais em si, muitas vezes as pessoas visualizam como um campo dos homens, né, sim. masculino. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas entenderem que não, que as mulheres estão sim buscando, só precisam de profissionais para, né, para poder caminhar junto com essas mulheres que querem, seja por qual motivo, para o emagrecimento, para alta performance, seja para o que for, para condicionamento, para defesa pessoal também, que a gente vê muito. Então, explica primeiro de tudo antes de entrarmos a fundo. Primeiro de tudo, quanto tempo você tem aí de academia e quantas franquias, mais ou menos, quantos alunos você tem hoje? Tá. Vamos lá, do ponto de vista de negócio, né? A minha academia, ela tem 5 anos, agora em maio a gente faz 6 anos de existência. Passamos por um período pandêmico, né? Conseguimos sobreviver aí, graças a Deus, a essa pandemia. Hoje a gente tem 2 escolas que são franqueadas com a bandeira Team Glória Muay Thai, professores da minha equipe. E no total, colocando todos os alunos da minha e das outras 2 unidades, a gente tem cerca aí de 370 alunos Team Glória Muay Thai. Certo. Muita coisa, Muita gente. coisa, Muita coisa. muita Legal. coisa. E como que você iniciou aí? Que você fala muito de motivação, você fala muito de início de tudo. Como que foi a tua motivação primeiro? Como começou a tua história? Claro que tem que ser breve, gente, porque senão não tem podcast aqui, porque é uma história longa, que a gente já estava contando os bastidores. Mas o que te motivou ali não só a treinar, a fazer, mas para dar o pontapé como empreendedora, falando de negócios. Tá. Falando de negócios, eu acho que eu enxerguei uma necessidade muito grande de ter um lugar onde a gente conseguisse profissionalizar o Muay Thai e subir efetivamente o ticket, tá? A partir do momento que você sobe o ticket, que você tem um olhar mais profissional, você começa a trazer para o teu ambiente pessoas que olhavam de uma maneira pejorativa, porque só tem homem, o homem treina sem camisa, porque não é um ambiente acolhedor para as mulheres, não é um ambiente acolhedor para as crianças, e isso me incomodava muito, porque é uma parcela de público que precisa muito do Muay Thai como ferramenta de evolução pessoal e muitas vezes de
de saúde mental e que não tinham oportunidade de estar nesses lugares, porque há 17 anos atrás, quando eu comecei, era 99,9% e eu era 1% feminino que estava lá. E ainda hoje existe essa discrepância. Eu vou num evento como treinadora levar os meus atletas para lutarem e só tem eu de mulher como treinadora principal da equipe. Eu vou arbitrar e só tem 2 mulheres entre 9 homens, ou uma, muitas vezes. Então, eu acredito que eu queria eu queria abrir essa porta para que outras mulheres pudessem passar. Eu tô conseguindo. Sim. E você acredita que, assim, é bom a gente trazer aqui porque não são tudo flores, tem os seus desafios, mas quais os principais que você enfrentou, assim, que você acredita e que você superou, O né? preconceito. O preconceito das pessoas em relação a ter uma mestre mulher. O preconceito das equipes, porque as pessoas não querem perder para uma mulher, que existe um ego muito grande ainda relacionado a isso. O preconceito das pessoas que acreditam que a arte marcial é só tomar e dar porrada. E desprezam meio que a parte intelectual mesmo, a ciência da coisa. Então, o preconceito acho que foi a raiz de todos os males e também foi a raiz de todos os bens que me fizeram sempre sair de algum lugar para buscar um lugar melhor. E o que você tem hoje? E você não seja breve na resposta, não, viu? Porque nós estamos tendo muito tempo e eu vou perguntar tudo. Eu falo aqui para as minhas convidadas. Você fale mesmo, porque eu vou perguntar tudo. Eu aproveito, viu? Vocês que estão em casa vendo a gente também. Eu aproveito para tirar suas dúvidas aqui, entendeu? Então já tiro tudo. Então, fala um pouquinho, para quem não sabe, eu faço Muay Thai uma vez por ano, viu, gente? Mas eu faço. E eu queria trazer isso um pouquinho também, Bruna, para que você mostrasse os bastidores, a mulher que ela quer entrar no Muay Thai, o que ela tem hoje de benefício também? Tirando um pouco da empresária que quer atuar neste ramo, Você mas está quem falando quer como benefício treinar, próprio, né? isso, quem quer começar treinando, quais são os benefícios e o que de repente a gente pode já linkar com essa empresária, que é o que você pode proporcionar para o seu cliente, para aquela lutadora, aquela iniciante, enfim. Tá. Primeiro benefício, eu acredito que do pilar o maior, assim, é saúde mental. A gente está vivendo uma pandemia silenciosa de vícios, né? E as mulheres estão numa parcela muito grande em vícios de jogos online. Isso são dados, né? E canalizar essa energia toda para um esporte de alto gasto energético, calórico, isso automaticamente já te tira desse lugar, já é um pontapé inicial. Da depressão, da crise de ansiedade, da crise de pânico, ou de se desafiar no sentido de não se achar capaz de fazer alguma coisa. A luta ela te tira da zona de conforto todo momento e todo momento você consegue entender que você deu um passo à frente. Então eu acredito que esse é o maior benefício, além da socialização, do emagrecimento. Esse é o que eu acredito que é mais transformador para a gente enquanto praticante. Ótimo. E como que é para você hoje dentro do tatame, a gente pode dizer assim? Que eu Sim, ia falar dentro de sala de aula. Não, dentro do tatame ali. Você trabalha hoje com alta performance em no Muay Thai, Jiu-Jitsu. Como que é o teu trabalho hoje? sim. Falando enquanto escola, né? Eu tenho uma escola que fica em Barueri, inclusive os seguidores da Débora e os colegas dela de trabalho têm 10% de desconto com o cupom Débora no canto dela. Ó, Mas na escola a gente tem o Muay Thai e o Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação. Nós temos um trabalho bem acentuado com atletas e temos uma parcela de público de 4 a 17 anos com muito engajamento em relação a competições. Então, a gente gosta bastante do ambiente competitivo, promove alguns eventos também.
E para os adultos é mesmo que uma ferramenta de escape, sabe? Pô, eu trabalhei. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, não vou citar nomes, mas assim, eu tenho alunas que trabalham como diarista. Uma pessoa que sai da sua casa às 6 horas da manhã para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de diarista, que é extremamente puxado, ou uma pessoa que trabalha com serviço braçal, descarregando caminhão, os meninos que trabalham andando 13 quilômetros, engenheiros, vistoria de galpão e tal. Uma pessoa dessa que desenvolve um trabalho desse e ela se propõe a estar lá todos os dias, 1 hora por dia, é porque ela precisa de saúde mental. Então, a promoção de saúde mental, eu acho que é Que o mais pega, ar né? transformador, assim, sabe? Eu acho que é o que mais faz sentido hoje pra gente nos adultos. E as crianças é pra tirar do celular mesmo. Porque do mesmo modo que a gente tá vivendo uma pandemia silenciosa de jogos online e de vícios, a gente tá vivendo uma outra pandemia com os jovens e as crianças de pornografia. E não tem lugar mais perigoso para você, que é pai e mãe, deixar o seu filho do que no celular. E a gente está tendo problemas absurdos, assim, com crianças de idades de 5 anos em jogos de Roblox, falando com pedófilos. Então, eu acho que tirar essa criança desse ambiente, promover para ela um ambiente que também é prazeroso, que também é gostoso, que é de socialização, que tem outras crianças da mesma faixa etária e que ela gosta de estar ali, a gente já alcançou o nosso objetivo. Ótimo. E também precisa desse incentivo dos pais, né? Porque Muito. senão a gente também só fala, não, sai desse celular, ah, não fica nesse celular, ou olha, toma cuidado, mas aí tem que ter o incentivo também para a prática de, não só do esporte, mas das atitudes positivas que você queira que ele tenha, né? Igual a alimentação de uma criança, a gente coloca também a utilização do uso de celular. Por quê? Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que já tem lá o seu iPod, já tem o seu celular, é, ele não vai comprar um celular e vai usar o celular a hora que ele quer. Isso é dado pelos pais. Então, da mesma forma que a gente tenta tirar depois, a introdução também é feita por nós, os responsáveis. Eu acho que é muito cômodo em alguns momentos, e eu falo isso com propriedade de mãe, a gente falar, não, assiste aqui um desenho, assiste aqui enquanto eu vou realizar uma tarefa. E muitas vezes, até por trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ter que preparar a alimentação e muitas vezes ter pressa em fazer as coisas e dar o celular para a criança. Só que isso é prejudicial. E é óbvio que em pleno século XXI a gente não vai conseguir tirar totalmente, porque Sim. a gente entrou num fenômeno que eu até postei esses dias. Nós digitalizamos um país antes de alfabetizar. Então, hoje em dia, tudo é envolto ao celular. Mas eu te digo que não é saudável. E que uma criança com 3, 4 anos, ela já pode ir para o tatame, sim. E o tempo de qualidade que ela vai ter, e de aprendizado e de socialização, os benefícios serão inúmeros. Então, os pais precisam ter essa consciência. Ótimo. Você fala muito também de liderança feminina. Eu marquei aqui até para a gente não esquecer, porque a gente fala tanto de mulheres atuando nesse setor das artes marciais, que aí é dominado pelos homens, e também de um trabalho muito lindo que você faz com mulheres e meninas, de defesa pessoal, né, que você chama. Sim. Conta um pouquinho primeiro desse projeto com estas mulheres e como que despertou na Bruna e o porquê de também trabalhar com mulheres que queiram também ter a sua empresa, né? Vamos dizer assim, ter a sua escola. Essa é uma coisa que mudou, tá, Débora? Porque quando eu atuava só com o Muay Thai, eu não gosto muito de segregar. Então, eu acho que eu preciso promover um ambiente que seja acolhedor para a mulher, e capacitar também os homens a entender que esse ambiente tem que ser um ambiente de respeito, de equidade. Então, no Muay Thai, por exemplo, eu nunca tive uma turma feminina de Muay Thai. É um projeto que vai começar agora no mês de abril.
né? Essa é uma das novidades que a gente está trazendo. Mas no jiu-jitsu, que é um esporte de mais contato, eu percebo que uma parcela das mulheres acaba ficando de fora da prática, porque de repente o marido não se sente confortável, ou porque veio de violência doméstica, ou por conta até da própria orientação sexual, então não se sente confortável. A gente faz uma turma transitória com mulheres e crianças e meninas, capacitando essas mulheres a ganharem confiança novamente em qualquer ambiente. Ótimo. Então, eu sempre coloco essa turma feminina como uma turma transitória. Porque não basta só você ensinar a mulher a se defender. Você precisa ensinar essa mulher a ter autonomia, de olhar nos olhos e conversar e ser respeitada em qualquer ambiente. Então, eu acredito que o tatame é o micro e o mundo é o macro. Eu estou preparando essas mulheres para um mundo com mais autonomia. Eu acredito muito nisso. E aí a gente vai entender um pouco essa demanda e perceber se realmente faz sentido manter uma turma feminina ou, de repente, continuar com o trabalho transitório, porque até hoje vem dado muito certo, né? Tem dado muito certo, mas que a gente possa promover um ambiente de acolhimento entre as mulheres, não de competição, de que a gente não dá boca para fora, tá? Porque tem muito disso, né? Até a parte 2. Aí a pessoa começa a se destacar mais do que eu, aí muda-se o conceito. Não. Rede de apoio, de verdade. Sabe? Você pode contar comigo. Você não veio no treino hoje, elas vão te mandar mensagem. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa? É isso. Isso que tem que existir. E esse ambiente familiar, ele cria essa projeção também, né? Porque a gente trabalha muito com famílias. É um lugar onde o homem vai treinar e ele vê que é um ambiente seguro para a mulher, para a filha dele, e ele traz essas mulheres para o tatame. Ele traz algo de mais precioso para um ambiente que ele acreditava que não era um ambiente respeitoso para a mulher. Então, hoje a minha academia ela consegue promover isso. E eu escolhi trabalhar com o público familiar justamente por isso. Porque a gente atua em família também, né? Exatamente o que eu ia perguntar isso, né? Porque perguntar não, eu já sei. Eu tava querendo que ela falasse isso, É, porque vocês também são uma grande família linda, inclusive, cheia de campeões lá, porque, é isso aí. né, eu já conheci o esposo, os filhos, que inclusive já são 23 anos de casada aí, né? 23 anos de 23 casado. anos são os 2 filhos. Um beijo, amor. Já manda beijo pra todo mundo que estiver Beijo, assistindo aí. filhos. E aqui nos bastidores a gente já colocou o celular da Bruna, viu? Pra ela poder já mostrando pro pessoal a gravação. Então vocês já estão conferindo antes de ir pro É ar. isso aí. E tem o teu menino também que faz. Os dois fazem Muay Thai, é isso? Seu menino e Sim. sua menina, né? Vou falar um pouquinho deles para que vocês entendam essa construção familiar em nível dos nossos alunos, como ela foi constituída. Ela foi constituída a nossa base, que é uma base familiar. Então, eu e o Will, a gente tem o mesmo. Eu sou mais graduada que ele no Muay Thai há mais tempo, né? Que eu comecei primeiro. Mas depois de 8 meses, 1 ano mais ou menos, ele também veio para o tatame. Então, nesse caso, eu fui a influenciadora da minha família. E eu tenho muita alegria. Não falo isso com superioridade, mas falo isso como um dom. Que eu derramei primeiro dentro da minha casa. E que facilmente a gente consegue trazer outras famílias, porque é a nossa realidade. E o Will também é faixa preta de jiu-jitsu. Inclusive, a gente tem um movimento dentro do nosso trabalho que ele é o cabeça do jiu-jitsu e eu sou o cabeça do Muay Thai. A gente faz um trabalho de muita parceria, respeitando sempre o espaço um do outro. Agora eu estou me envolvendo um pouco mais no jiu-jitsu. Por conta desse engajamento com as mulheres, trazendo as mulheres para a defesa pessoal. Eu acho que é uma porta de entrada muito grandiosa que a gente não estava usando. E tem a Isa, que tem 16 anos. Uhum. A Isa, esse ano, dependendo das boas notas, dependendo do comportamento, que são coisas que a gente pede principalmente para os juvenis, ela já vai ser grau preto de Muay Thai também. Ela luta desde os Nossa. 4 anos de idade. Matheus tem 19 anos, ficou um tempo afastado. No período de quartel, perdeu um pouco ali da essência da família, perdeu um pouco da essência do tatame também, porque teve outras atribuições e foi explorar a vida em outros âmbitos, mas graças a Deus, que é o meu
pai nunca me abandona, tá voltando, a gente tá corrigindo ali algumas coisinhas também, para que ele possa ter um futuro promissor que ele sempre apresentou pra gente dentro da luta. E eu falo que Deus, ele é bom o tempo todo, né? Então, hoje a gente voltou a trabalhar em família. E eu acho que o tatame me trazer essa facilidade e esse benefício de estar perto, a gente consegue orientar mais e colocar mais no caminho certo e fazer com que as outras pessoas entendam que a gente também tem desafio enquanto família, Exato. mas que a gente supera todos eles dentro do tatame. É. Isso é algo assim surreal. É, porque quando a gente fala na realidade, né, Bruna, do tatame, as pessoas falam, não, mas é só a luta. Não, não é que é só a luta. Já seria muito importante, mas ali dentro eu percebo que principalmente Tem na tua propósito. comunidade ali, porque a gente faz uma comunidade, a gente faz um clã, a gente faz né, um time, tem um propósito, tem uma família que cuida de famílias e você traz também não só a luta, mas também o que a luta pode fazer por aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que muitas vezes, né, é o que a gente fala. Tem um adulto que está passando por uma questão que é emocional e vocês têm ali um olhar de que, poxa, não é só luta, não é vir aqui só no saco aqui, né, no tatame. Não, você tem todo um olhar mesmo como especialista daquelas vidas que estão nas suas mãos. Eu, quando fui, há um tempo, a gente fez uma gravação lá com você, e isso já faz tempo, hein? Eu já vi as crianças tão focadas, eu falo, é disciplina que se aprende, é tanta coisa linda. E para mim, isso é a riqueza de um trabalho. Porque, sabe, Bruna, trabalhar a gente encontra. Eu falo que a gente grava aqui, nossa gravação está sendo no Alphaville, em São Paulo. Talvez você veja esse vídeo um tempo depois, não sei quando, mas nesse momento a gente está aqui no Alphaville, aqui no Tamboré, inclusive. E tem muita gente profissional, tem muito profissional em diversas áreas, seja na minha área como jornalista, na sua como personal fight, mas fazer com amor e propósito é para poucos. E eu vejo isso no teu trabalho hoje. Por isso que você tem crescido tanto e a agenda tá difícil de trazer essa mulher no podcast, né? Bom, Débora, primeiro que esse comentário me alegra muito porque transparece o que nós somos. Nós somos pessoas que trabalham por um propósito. Então, o meu trabalho, ele é transformador. E eu sei disso. Eu tenho relatos de alunos, inclusive eu quero até fazer vídeos com essas pessoas, porque nunca foi só Muay Thai. É sempre um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. É sempre um ambiente familiar mais leve, construindo vínculos que você muitas vezes até constrói dentro do próprio tatame. Sim. Como isso? Às vezes tem um pai, um filho que tem uma resistência ali, uma distância. E isso não se explica. E aí começa o filho a treinar, o pai começa a assistir. Quando você vai ver, o pai tem o mesmo interesse do filho, estão os dois ali no tatame. Eles já têm sobre o que conversar fora dali. De repente, é o pai que treina para espairecer a cabeça, ou muitas vezes para sair de casa, que não é um ambiente tão saudável para ele, porque existe Sim. isso, só que aí começa o filho a acompanhar ou ele encontra um ambiente de segurança para a esposa e traz para o tatame. Então, é um trabalho de aproximação, de transformação, de fazer com que as pessoas se sintam e sejam melhores. E você fala, eu marquei aqui, não posso deixar nada, hein? A gente vai chegando, né, pro meio do podcast, a gente começa. Porque é muita coisa, é muita informação, tanto para quem quer treinar, quem quer poder treinar para melhorar, para desenvolvimento, para saúde física, emocional, quanto para quem quer entrar no mercado. E é isso que eu queria focar com você também, porque esse é o diferencial hoje do teu trabalho, né? É com propósito, tem um direcionamento, é familiar,
mas o que você acredita aí o que fez você falar, não, peraí, eu quero levar a mulherada a empreender nessa área. Eu quero que essas mulheres entendam que elas também podem. Por que eu pergunto mulher? Porque você foca muito na mulher, né? É, vamos falar não só das mulheres, mas no sentido dos alunos em geral, dos praticantes em Ótimo. geral, né? Eu acho que na vida a gente tem oportunidades e também propósitos. Então, eu sempre acreditei. Quando eu saí do banco, depois eu saí da gerência comercial e falei que eu ia abrir uma academia de Muay Thai e eu ia investir em Muay Thai, eu escutei de inúmeras pessoas: você vai morrer de fome. Você vai tirar a qualidade de vida que hoje os seus filhos têm, porque eu não conheço ninguém que viva bem das artes marciais. Jiu-jitsu até tinha um ou outro, mas o Muay Thai, não. Porque é muito pejorizado, não alcançava determinados públicos. E eu mostrei que isso não existe. Eu sou pioneira, né? Eu estou há 17 anos no Muay Thai, agora em janeiro de 2026. Completa 17 anos de Muay Thai, 13 de Jiu-Jitsu. E eu fui uma das primeiras mulheres a abraçar isso como profissão. Dar aulas mesmo. E eu confesso que o início foi bem difícil, mas eu nunca ouvi a voz das pessoas de fora. Eu sempre ouvi a voz de Deus e acreditei que o que ele tinha para mim era diferente do que as experiências que as outras pessoas tiveram. Ótimo. E eu coloquei em prática com muito profissionalismo. Lógico que na forma administrativa da coisa, eu sou formada em administração com gestão de negócios, então isso também me possibilitou dar um direcionamento enquanto empresa e acreditar que a gente pode subir o nível, sabe? Hoje, por exemplo, você não ouvia falar de mulheres dos residenciais, que eu fico o dia todo aqui, eu atuo como personal fight e eu não saio de Alphaville, eu trabalho aqui de segunda a sexta, atendendo mulheres, atendendo crianças, dando aula em inglês para as crianças, como complemento, porque a maioria delas tem uma educação bilíngue e para as mulheres também, como forma de saúde mental e promoção de saúde física também, mas não se ouvia falar de uma mulher dando aula aqui dentro dos residenciais, atuando como personal fight. E eu acreditei que isso era possível, eu orei muito, eu pedi muito para Deus me dar estratégia, me mostrar como me capacitar para isso, porque não é simplesmente você chegar numa determinada graduação e achar que você pode ser professor. Eu acho que isso é que diminui muito a qualidade do nosso trabalho, mas acreditar que primeiro você precisa investir, você precisa, como em qualquer outra profissão, se profissionalizar de verdade para Ótimo. você prestar um serviço fidedigno. Então, hoje, a gente tem um dos maiores tickets dentro do nosso trabalho, porque quando você fala, é o personal fight da Team Glória Muay Thai. Cara, todo mundo sabe quem é. No mundo da luta, quem é a Glória? Todo mundo sabe quem é. E não é um trabalho que começou agora, enquanto empresa. É um trabalho que já começou desde que eu era aluna, participando de seminários, capacitação e regras, ficando finais de semana, semanas em outra cidade. Você me acompanha, você sabe disso. Investir em conhecimento, em curso. Agora, o meu próximo passo, não vou falar, mas Ai, ai, nos ai. bastidores a gente conversa. Então, assim, a gente tem que se capacitar, se desenvolver intelectualmente, fisicamente, para poder ser fidedigno ao que você se propõe a fazer. E aí foi natural que a coisa acontecesse de uma maneira organizada e que essa empresa crescesse, porque foi estruturado assim desde o começo. E eu digo para qualquer pessoa: se capacite, estude, dê o seu melhor nos treinos, esteja numa boa escola. Se você treina Muay Thai, treine Muay Thai, para que você possa ter a possibilidade de viver disso. E digo que para mim é um privilégio hoje viver do Muay Thai. Eu poderia ser bancária, eu poderia continuar atuando como gerente comercial dentro do segmento em que eu atuava,
Se eu voltar pro mercado hoje, Débora, eu tenho trabalho hoje, mas graças a Deus eu consigo viver bem daquilo que eu amo fazer. Então isso é uma dádiva. Eu encontrei o meu propósito e eu digo que eu nasci, você nasce duas vezes. A primeira quando você nasce, a segunda quando você encontra o seu propósito. Eu consigo afetar as vidas com quem eu me relaciono através do meu trabalho, porque eu trago para eles esse amor e essa paixão pelo que eu faço, e os professores do meu time já vêm no mesmo ritmo, porque a gente tem a mesma sintonia. Se você não tem, não tem como. Você tem que vibrar. A gente tem a mesma vibração, a gente vibra na mesma intensidade. E é isso. Um beijo para os professores do meu time. Adoro vocês, amo vocês. E é isso. E ela tá olhando pra lá porque ela fica olhando pro celular dela, viu, gente? Ela fica aqui colando no celular e a galera tá entrando ali, ó, um atrás do outro lá, só vibrando nos bastidores. Porque nosso podcast é gravado, né? Então daqui a pouco vocês vão conferir também. Vocês lá, né? Vocês vão conferir daqui a pouquinho o nosso gravado daqui. Mas você fala muito sobre isso, de propósito, e acredito que seja então essa a missão da sua empresa, vamos dizer, da sua academia, da sua empresa. A gente chama de. Como que a gente pode chamar? De empresa assim, mas no tatame a gente chama de academia? Não, de centro de Centro de treinamento treinamento. e formação de atletas e profissionais. Isso. Então, o seu centro de treinamento, é possível eu, por exemplo, ser sua aluna, um exemplo, que já estou aí com uma graduação e poder levar esse trabalho adiante como uma empresária? Como que é isso? Qual o Sim, incentivo que você traz hoje para as pessoas? sim. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Que é a nossa missão. A nossa missão é transformar. Eu estava até comentando isso agora há pouco, né? Com o seu colega, que existem vários trabalhos dentro desse trabalho. Então, aqui em Alfa, por exemplo, um beijo para todas as minhas clientes, eu atuo como personal fight. Na minha academia, o meu trabalho é um pouco diferente. Aí você já vai ver uma outra Bruna, é uma Bruna que leva isso com muita seriedade, porque é um ambiente competitivo, porque a integridade física dos atletas quando sobem dentro do ringue ou dentro de um ambiente de luta, de jiu-jitsu, né? Dentro de um tatame de jiu-jitsu, porque é seriedade no trabalho. A minha missão é transformar. Aqui, transformar a vida das pessoas para melhor. Lá na minha academia é transformar a realidade física, intelectual e financeira. Então, hoje eu tenho a responsabilidade de capacitar essas pessoas para que elas vivam bem como eu, do que elas gostam e amam fazer. Então, exige muito da gente. Mas eu te digo que quando eu vejo um instrutor atuando, quando eu vejo um instrutor ministrando personal, quando eu vejo um instrutor com uma sala de aula cheia, eu alcancei a minha missão. Eu cumpri a minha missão. Eu alcancei o meu propósito. O esporte na periferia, ele é ferramenta de transformação. Ele transforma a realidade. De que maneira que um jovem do interior do Nordeste, ele estaria hoje como um professor nos Estados Unidos, ganhando em dólar e conseguindo manter a sua família dignamente com o seu trabalho de jiu-jitsu ou de muay thai. Porque ele encontrou na vida dele um ser humano que fez com que ele acreditasse que o esporte é transformador e que a realidade dele iria mudar. Então, eu sou agente de transformação e o meu trabalho é a ferramenta. É isso. E aí você começou a levar isso para que pessoas também tivessem as suas empresas nessa Sim, área. Porque com esse propósito, se a pessoa tiver essa orientação e nesse mesmo propósito, se alinhando com o que você traz no seu centro de treinamento, elas também podem ter renda com isso, sim, né? sim. Não só como a luta, como alta performance, um atleta, mas como um empresário, né? Um empreendedor Como mesmo. empreendedor também. Eu acho Ótimo. que quando você, por exemplo, comecei a ministrar aula, a primeira coisa que eu faço, eu abro um MEI. Porque eu já tenho uma renda. Então, ali você já
já investiu no seu conhecimento e vai continuar investindo. No entanto, que quando eu abri a minha academia, isso é importante ressaltar, eu era faixa azul de jiu-jitsu e croang azul claro de Muay Thai. Eu era nível instrutora, 6 anos atrás. De Muay Thai e jiu-jitsu eu era praticante só mesmo e competidora. E tinha um faixa preta que era responsável pelo jiu-jitsu e o Muay Thai eu já era responsável desde então, porque eu leciono há 9 anos e eu tenho academia há 6. Então, eu já tinha os meus alunos, né, tudo, e eu não deixei chegar na preta para abrir uma academia. Eu entendi qual era o meu propósito e eu abracei ele. E eu te digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, encorajar as pessoas para que elas possam também continuar na minha equipe, mas montar a sua franquia, sabe? Falar, não, ó, eu quero fazer isso, eu quero viver disso. No começo, eu fazia dupla jornada, por exemplo. Eu lecionava 6 horas da manhã e 8 horas da noite, e durante o dia eu ainda era gerente comercial. Até que uma renda começou a ultrapassar a outra e eu consegui deixar e fazer o que eu faço hoje e viver disso. Então, eu acho que funcionou para mim, é regra que vai funcionar para você? Às vezes não, mas se você levar isso como um projeto de vida, como qualquer outro investimento, eu vou abrir uma lanchonete ou eu vou abrir uma barbearia, e você colocar esforço, colocar empenho e falar, eu vou viver disso, e tiver dentro do seu propósito, você vai viver. Ótimo. Eu quero trazer de volta aqui, eu não sei se eu te cortei, você Não, não, terminou sua terminei. fala. Eu quero trazer aqui, repetindo para vocês, todo o trabalho que a Bruna faz, porque eu quero perguntar qual que é, o que que ela vê aí da Bruna de lá de 2009 para a Bruna de 2025. Porque hoje, a Bruna, voltando aqui para vocês, ó, a Bruna, ela é grau preto de Muay Thai, como eu disse pra vocês. Ela é faixa preta de Jiu-Jitsu. Ela é head coach da equipe Team Glória Muay Thai. Personal Fight, focada no atendimento ao público feminino e aulas kids bilíngue, tá? Desculpa. E formada em administração, como ela diz, com ênfase em gestão de negócios, educação física. Já atuou como gerente comercial, então ela tem toda uma história também atuando na empresa dela e elevando esse nível hoje no foco nesse público que ela está falando aqui. Hoje ela atua aqui no Alphaville, vocês estão vendo a gente aí em outras localizações, a gente está em São Paulo, no Alphaville, e tem todo um trabalho lindo aí, agora passando para outras pessoas que querem trilhar essa caminhada. Agora eu jogo para você, Bruna. Quem era a Bruna de 2009 e a Bruna de 2025? Cara, essa pergunta é bem complexa e até um pouco extensa a resposta. Mas o que eu posso te dizer é que a Bruna de 2009, quando eu comecei a treinar Muay Thai, era uma Bruna que precisava de saúde mental para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu esposo, da sua avó. E a Bruna de hoje é uma Bruna que venceu muitos desafios, que tem uma família consolidada e constituída, graças a Deus, que é muito mais humana, porque o meu trabalho com as pessoas e de servir, ele me torna muito mais humana. É uma Bruna que ainda é resistente em algumas coisas, mas busca o equilíbrio da resiliência sempre. Tem ainda um pouco de dificuldade de ouvir, mas não tem a rigidez da Bruna de 2009. E é uma Bruna que acredita no ser humano. Acho que trabalhar com pessoas me trouxe o benefício de conseguir ser humana, mostrando também as minhas vulnerabilidades. Acho que me trouxe uma experiência muito grande e de entendimento, de ter me retirado de alguns lugares. Acho que a Bruna de hoje sabe que não precisa provar nada pra ninguém, porque o meu trabalho, ele fala antes de qualquer apresentação.
Acho que a Bruna de hoje ainda continua competitiva, mas não no sentido negativo de ter que se provar o tempo inteiro dentro de determinados lugares. Eu não preciso mais disso. Eu preciso, sim, da minha constante evolução, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Sabe? Eu tô com uma agenda, por exemplo, de trabalho. Agora tenho luta até o final do ano. Recebi uma ligação de Brasília semana passada para fazer um GP num stadium de Brasília com um atleta de 15 anos agora no dia 4 de maio. Então a Bruna de hoje é essa. É a Bruna que acreditou numa promessa que Deus fez e ele falou: "Estão falando o seu nome em lugares que você ainda não pisou. Você vai se lembrar desta palavra." E hoje eu sou a Bruna que colhe os frutos de ter acreditado que era possível. A Bruna que colhe os frutos de não ter vacilado, porque eu já desanimei na fé, mas vacilei não. Eu nunca tirei os olhos do alvo. Eu nunca tirei os olhos da promessa. E hoje, quando eu recebo uma ligação de Brasília convidando o meu atleta, que foi muito bem recomendado por um outro estádio de Muay Thai, eu percebo que eu não preciso mais provar nada para ninguém. Que eu preciso continuar trabalhando e fazer com que eles tenham o mesmo amor que eu tenho nisso que eu faço. Mas que eu já alcancei um lugar, sabe? E que eu preciso ser grata, aproveitar melhor as minhas conquistas, porque por muito tempo eu corri muito. E, e nessa corrida eu deixei sim algumas coisas para trás, deixei de comemorar como eu devia algumas vitórias significativas, falhei como mãe, porque a maternidade está totalmente atrelada a isso, embora eu seja privilegiada, entenda que eu tenho esse privilégio de trabalhar com a minha família, mas é um outro coeficiente também que é relevante, porque a gente tem que moldar um comportamento de não levar para o tatame aquilo que a gente vive em casa. Então é desafiador para todos nós. E isso me trouxe um crescimento pessoal assim absurdo, Débora. E a Bruna de hoje eu digo que é uma Bruna que, acima de tudo, comemora suas conquistas, não tem que se provar para ninguém e continua buscando conhecimento como nunca. Dia 4 estou num seminário de abril agora, eu estou num seminário de regras de um tailandês. Vou estudar na Tailândia, então tenho muitas coisas ainda para alcançar dentro disso, mas eu tô mais calma, sabe? Entendendo a hora certa de me O seu retirar de alguns momento, né? lugares, de estar em alguns lugares que eu ainda não estive, de continuar buscando excelência no trabalho, que é o que me trouxe até aqui. A minha vontade de aprender, ela é constante, assim, sabe? E isso me faz vibrar. Ótimo. E que você vibre muitos outros tatames, muitos outros lugares, porque é isso que a gente precisa. Trazer não só o esporte, mas tudo que vem no pacote, né? A gente vem num pacote já total, já, completo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho também. A gente está quase encerrando o nosso podcast. Pessoal que está ali vendo a gente, acompanhando ao vivo aqui, porque a gente tem bastidores também, viu? Tem acompanhamento ao vivo aqui. Mas a gente está quase caminhando aí para o fim do nosso podcast e eu quero que você traga um pouquinho do plano para o futuro. Os seus planos aí para o futuro. Claro que você trouxe um pouquinho daí. Sim. E o que você acredita, assim, o que esperar, não só da Bruna, mas de toda a família, de todo o seu trabalho aí? É, aí a gente tem um ambiente bem desafiador para começar a explorar. É, além da assessoria esportiva, com profissionais na área do fighting mesmo, como personagens, que é uma coisa que a gente vem dando ênfase agora, além do trabalho na escola, dos atletas, da formação de novos instrutores de Muay Thai. Vocês podem esperar, esse ano ainda, a estreia de 2 atletas que disputavam modalidades individuais de Muay Thai e Jiu-Jitsu no mundo do MMA. Então, esse ano, o nosso objetivo
Claro que dentro do Muay Thai Jiu-Jitsu a gente tem os objetivos a conquistar. Eu quero um campeão mundial de Jiu-Jitsu na minha academia. Lá fora, que tenha participado de CBJJ. É, eu quero campeões aqui nacionais, eu quero cinturão de estádio. Todo mundo sabe que eu tenho uma meta muito clara, que é um cinturão do primeiro estádio de Muay Thai no Brasil, que é o Portuários Stadium. E tenho coisas ainda para alcançar dentro do Muay Thai, dentro do Jiu-Jitsu, mas a gente vai começar a colocar um pezinho ali dentro do mundo do MMA. Eu acho que a gente tem bastante bagagem e está em constante evolução também. E colocar esses instrutores dentro do mercado de trabalho na assessoria esportiva, mas os atletas começarem a buscar um lugar aí dentro do MMA, que hoje, a nível de reconhecimento financeiro, é muito maior do que nas outras modalidades, né? A gente tem patrocínios e, assim, tem uma visibilidade, o campo de visão é muito maior. Então, a gente quer começar a projetar os nossos atletas para essa carreira. Ótimo. Bruna, quero muito que você volte, não sei quando agora, viu, gente? Porque é difícil essa agenda, complicada, e com toda essa bagagem também, eu quero mesmo que você não tenha agenda para vir no podcast, que você tenha muito compromisso mesmo, mas lembre-se da gente e retorne aqui quando puder. Eu só quero que você deixe algo que de repente eu não tenha te perguntado e que seja importante a gente trazer aqui. A gente falou sobre maternidade, a gente falou sobre o melhor da sua academia hoje, o diferencial, de tudo, do propósito que você e sua família têm hoje, de transformar outras famílias e todo o trabalho que você faz, não só com mulheres. Em especial, sim, mas não só com mulheres. Ali é uma academia, é um centro de treinamento para todos. E eu senti isso quando eu estive lá, já quero voltar. Já vou voltar com meu cupom de desconto aqui, já estou dizendo. Mas é voltar e perceber que o lugar, ele tem essa vibração que você fala, essa energia. E só tem essa energia porque começa ali de cima, né? Então começa com vocês, com toda a família. Quero que você realmente traga aí o que de repente eu não te perguntei sobre todo esse seu trabalho que você faz há tantos anos, que é tão lindo aí. Bom, primeiro, um beijo para todos os meus alunos. Todos os homens que deixaram o preconceito de lado, colocaram o pé no meu tatame e se deram oportunidade de ser meus alunos. Todas as mulheres que acreditaram no meu trabalho e que acreditam como fonte de inspiração. Acho que tem uma coisa que a gente precisa falar, que é sobre rede de apoio no ambiente de maternidade. Eu consegui fazer tudo isso porque eu sempre tive uma rede de apoio absurda, né? O Williams, que é um pai excepcional, ele é fora de sério, assim. Eu eu costumo dizer que eu fiz uma cartinha para Deus com as minhas exigências. Ele foi muito bom e me atendeu. O William acho que não fez a carta, mas a minha carta foi ok, sabe? Quem mandou não fazer, né? Não fez a carta. E então ele foi sempre e é até hoje um ponto de equilíbrio e segurança muito grande para que eu pudesse sonhar ambientes maiores. E a minha avó, que sempre, de 4 anos para cá que eu não tenho mais ela, mas sempre foi tudo para nós, assim. E era a pessoa com quem eu sempre confiei de olhos fechados de deixar os meus filhos. E entendo que nem todas as mulheres têm essa mesma condição. Então, uma das mudanças estruturais que nós fizemos foi colocar o Jiu-Jitsu Kids, porque nós temos aula simultânea, 2 tatames, né? 2 andares, então eu coloquei a aula de Jiu-Jitsu Kids no mesmo horário da aula de Muay Thai adulto, porque isso possibilita que as mães deixem as crianças treinando Jiu-Jitsu e desçam para treinar o Muay Thai. E falar que eu entendo os desafios, mesmo tendo tido uma rede de apoio, eu entendo os desafios, porque as crianças também adoeciam, tinha momento que era só eu, mas que a gente está trabalhando e vai continuar trabalhando para trazer uma rede de apoio dentro da família Tim Glória. Então, trazer essas mães para o tatame
sabendo que os filhos dela estão lá em cima em segurança, né? É algo que me deixa muito feliz de poder proporcionar. E isso vai se ampliar de outras maneiras, porque a minha mente nunca para de trabalhar como uma boa TDAH, né? Eu tô aqui Uhum. já pensando no que eu vou fazer de estrutura, mudança estrutural para fortalecer o meu time, para oportunizar que mais mulheres estejam no tatame, mais crianças também, e fazer com que o meu time masculino ele seja tão acolhedor com as mulheres a ponto de transformar o ambiente familiar deles também. Então, tudo gira em torno da família, sabe? Ótimo. E a gente vai continuar trabalhando para que isso aconteça de maneira ainda melhor, proporcionando mais momentos entre família. Porque quando uma mãe entra no tatame e treina 1 hora de Muay Thai, um pai treina 1 hora de Muay Thai, com seu filho treinando 1 hora de Jiu-Jitsu, quando eles chegam em casa, primeira coisa, eles têm assunto. Eles falam a mesma língua. Então, é uma aproximação familiar. E promover esse lugar me torna pioneira como em muitas outras coisas e que as outras escolas também possam entender essa necessidade e começar a trabalhar mais nesse sentido, né? Uma outra coisa também que é muito legal que você me perguntou antes da gente começar, porque agora tem 2 academias de rede gigantescas lá no meu entorno e a gente conversou sobre isso e não Sim. conversou agora, é que o propósito é diferente. Senti muito medo quando abriram essas academias grandes, mas eu entendo que a minha escola é uma escola de profissionalização, né? Então, uma pessoa que treina 2, 3 vezes por semana, ela não está apta para uma competição. Uhum. Ela não está apta para se tornar um professor. E se manter firme no meio de um mercado tão competitivo como é Uhum. hoje para mim, é mais uma coisa que acentua a excelência do meu trabalho. Sim, isso é E ótimo. que me motiva a continuar buscando. Então, eu acho que tem público para todo mundo. Tem aquela pessoa que quer ir lá e quer suar, e tem a pessoa que quer ir lá e quer ser profissional, quer ser um instrutor de Muay Thai, quer se tornar um faixa preta de Jiu-Jitsu com mérito, um grau preto de Muay Thai com mérito, de derramar suor, de enfrentar o ringue, de enfrentar o tatame enquanto competição. Isso ele não consegue na academia de rede. Isso ele consegue num centro de formação profissional de arte marcial, que é o meu. Ótimo. Então, eu sou muito grata a Deus por conseguir, no meio de gigantes, ser também uma gigante dentro do meu segmento. E eu falando aqui, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo, José, para falar sobre isso? Mas trazendo aqui um pouquinho da minha questão, porque eu já fiz parte dentro de centro de treinamento e também de academia de rede, e a gente sabe que não tem nada a ver. Principalmente até no cuidado com quem está ali. Porque a academia de rede, e a gente está trazendo aqui, independentemente de ser a Bruna ou não, porque você já me ouviu falar muito sobre isso. Hoje eu não treino com a Bruna, mas eu treino Muay Thai de vez em nunca, gente, em CTs. E tem diferença. Porque quando você vê como aluna, eles te tratam fazendo um treinamento não só para ou para defesa, ou para emagrecimento, não é um treinamento mesmo. É para que você, se você quiser, né, praticar, ter uma prática dentro mesmo, não sei se a gente chamaria de regras, mas Fazer uma ali luta, por exemplo. fazer uma luta, enfim, tô falando aqui do meu jeito de falar, mas vão entendendo aí, Mas né? importante, que é do ponto de vista de uma Exatamente. praticante. Isso, porque eu acho que é importante a gente falar isso, porque senão a pessoa acha que é a mesma coisa. E não, na rede você tem, como eu já treinei, só que é como se fosse uma aula ali para cumprir a regra. Para chamar o público, para ter alguém que, eu não gosto como é que a Da gente fala ali? musculação. Eu não gosto da musculação ou do body jump, um exemplo, vou pra luta. Só que não tem muito a ver no CT. No centro de treinamento, cara, foi onde eu realmente, Bruna, você sabe da minha história, eu fui pra luta, fiquei 1 ano, assim, tudo aquilo que o médico tinha me passado, eu tirei sem medicação. Tomei minhas medicações, ansiedade e muita coisa, depressão. E eu falei, não, eu vou dar uma oportunidade para uma coisa diferente. Não gosto de academia, vou pro Muay Thai. Fui embora, graduei, fiquei assim, eu falei, não, preciso conhecer mais. Conheci Bruna Glória, entrevistei Bruna Glória
E estamos fazendo aí, ó, agora, né, José? Vamos combinar aqui. Estamos fazendo aqui, ó, o pessoal daqui, da onde a gente grava, que é o Chavecast do nosso estúdio. A gente grava aqui nesse estúdio lindão. Já tô levando todo mundo aqui para uma aula experimental com a Bruna, não é não, Bruna? É isso aí. Já tô aqui, ó, combinando. Vocês estão vendo a gente aí no ao vivo e vocês no gravado. Tá aqui, tá gravado, hein? Vou levar toda essa galera aí para conhecer o Muay Thai e o Jiu-Jitsu É lá. isso aí. Acima de tudo, a sua situação atual não é o seu destino final. Então, acredite que qualquer quadro, por mais difícil que seja, ele vai passar. E quando você estabelece um lugar como parte dessa ferramenta de mudança para o melhor num centro de treinamento de lutas, uma vez que você pisa no tatame, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai experienciar ali algo que vai te tocar e que vai fazer parte da sua vida, muito provavelmente para o resto da sua vida. São experiências que nos afetam e nos transformam. Elas trazem para a gente uma condição de uma vida melhor. E no ambiente familiar isso se estende, porque, por exemplo, final de semana agora eu já estou marcando com os meus alunos que a gente vai assistir a luta de um aluno, um professor da minha equipe, que vai lutar o SFT, inclusive o Wilson, estamos na torcida. E depois a gente vai sair com o pessoal da academia para jantar. Então, assim, são pessoas que a gente não carrega só ali dentro, são pessoas que a gente carrega para a vida. A vida fora do tatame, fazem parte. E é isso. É só tudo isso. É só tudo isso. Eu quero te agradecer muito, Bruna, por tudo. Você sabe que você mora no meu coração. Tem um espaço aqui no meu podcast sempre, então essa mesa aqui também é sua. Eu falo que o Débora no canto dela, ele é do meu canto, mas trazendo vocês para o meu canto, mas pode levar também eu para o canto de vocês aqui. A Débora vai para Barueri agora. Barueri fazer aulas de Muay Thai comigo. Ela vai voltar, Brasil. Vai, Eu tenho vai. fé. Também tenho, mas Mas agora trabalhando em Alphaville, eu acho que fica Não tem muito desculpa. mais viável. Não tem mais desculpa agora. A verdade é nua e crua é que Débora não tem opção. Não tenho mais opção. E vou te dizer que as minhas alunas falaram assim pra mim: fala que você chega boazinha na vida da gente e depois você começa a ser invasiva. E fala, você vai treinar? Sim. Vai. Exatamente, tô Ó, falando depois com vocês ela. falam aí, ó, vocês estão na live pra ver se é isso mesmo. Tá vendo que eu não faço isso só com vocês? Acabei de fazer com ela. Ela é invasiva mesmo, mas tem que ser assim. A gente tem que ser, porque senão não entra na disciplina e não Isso tem aí. resultado. É isso E é aí. isso que é maravilhoso. É a gente começar a ver resultados na nossa própria vida por meio da vida de outras pessoas. Então, quero te agradecer muito pelo todo o trabalho que você tem feito. Tenho te acompanhado todos esses anos, a gente que já se conhece há muito tempo. E às vezes pouco se fala, mas eu vejo muito. E que bom, né, que tem Posso as te fazer uma mídias, né? pergunta? Pode. Não é pra intimar, não, né? Então, Desculpa, já interrompi, né? Mas sim. eu queria, do ponto de vista da Débora, que acompanha o meu trabalho desde quando eu abri a minha escola, já foi lá fazer entrevista, tudo, já me levou para a TV Barueri, para a Bruna de hoje. Qual é a maior mudança que você percebe em mim? O posicionamento mesmo. Primeiro que eu já via isso em você. Você viu que eles agora ela vai me entrevistar. Segura aí, José, que nós temos mais uma entrevistadora. Você já tinha isso do seu posicionamento, das tuas crenças, dos seus valores e família. Mas o principal é de você não parar. É de você desenvolver e se posicionar diante de tudo que você acreditava. Porque eu acredito que sempre que você me falou, não, são mulheres que às vezes estão escondidas e você sempre trouxe isso sem deixar os homens. É isso que a gente precisa. E é o que eu vejo em você. Porque a gente não está aqui falando de bandeiras. Sim. A gente está falando aqui de mulheres que reconhecem os homens, inclusive seu marido, seu filho, mas que a gente traz toda a família para vir para esse meio. Então é isso que eu vejo em você. Não sei se você tem feito isso, é o que eu tô vendo. Que legal. É muito importante para mim ver a opinião de alguém que me acompanha há tanto tempo e me acompanha de perto, porque eu acho que os objetivos, eles são esses mesmo. É valorizar as pessoas independente de gênero e trazer todo mundo para um ambiente que é saudável,
e que vai Exato. promover felicidade, transformação e saúde. Sim. E em todos os campos, porque quando a gente faz isso como pessoa, tudo que você toca vai ser abençoado, vai ser próspero. Então, é Amém. isso. Não é verdade? E vambora, porque agora eu tô aqui, a gente fica aqui falando, se deixar a gente vai embora para 2, 3 horas de podcast, mas eu tenho que me despedir, ó, já tô até olhando para lá, ó, o José já daqui a pouco ele fala para eu olhar para a câmera. Não, eu tô olhando para lá para despedir também do pessoal que tá ao vivo. Um beijo para vocês também aí ao vivo. E eu quero também te agradecer porque você esteve aqui comigo até todo esse tempo. Lembrando, não esquece também de compartilhar esse material, que é importante, viu? Eu sempre falo por aqui que muitas vezes, quando a gente tem algum material que a gente não quer compartilhar, a gente acha que a pessoa não precisa daquilo e às vezes é a que mais precisa. Tá precisando alguém que você já ouviu falar aí de arte marcial, que quer conhecer, ou que nunca ouviu, que vai ser alguém como eu, que, deixa eu ir lá dar uma curiosada e amei, então manda. Ou, de repente, você que já é dessa área, você que já luta, você que já simpatiza com a arte marcial e quer começar a empreender. Cola também na Bruna e na família, que eles vão poder te orientar e como você pode, né, dar sequência nesse trabalho lindo. Bruna, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E volte sempre, sempre, sempre. Tamo junto sempre. Então, vamos embora. Então, vamos se despedir. Um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.